Chegou aquele momento que todo investidor anseia ao longo do ano, que é a parte mais divertida da vida do investidor, especialmente para você que tem aquele monte de ativos na sua carteira, que é a hora de fazer a declaração do imposto de renda. Desde o dia 17 de março de 2025, a declaração já está liberada para a maioria das pessoas fazerem, mas todo mundo está começando a partir do dia 1º, que é quando liberaram a declaração pré-preenchida, que é uma inovação aí dos últimos anos criada pela Receita Federal, que te ajuda a saber o que eles sabem sobre você e facilitar muito a declaração do imposto de renda. Foi liberado no dia 1º de abril. Nesse vídeo, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças do imposto de renda, o que você, investidor, precisa ficar atento para não cair em nenhuma pegadinha, não acabar caindo na malha fina, não pagar multa à toa e, claro, ensinar um pouco de como fazer a declaração do imposto de renda, mas se você tem alguma dúvida específica, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou sócio, planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar um pouco sobre imposto de renda. Antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que precisam também desse conteúdo e no final, se for interessante, se precisar também de ajuda para entender se você está no caminho certo no seu planejamento financeiro, se você está fazendo alguma besteira na parte tributária dos seus investimentos, marcar uma reunião com um dos especialistas aqui da Rio Claro, é totalmente de graça, você vai ter uma hora para poder entender se de fato você está no caminho certo para atingir os seus objetivos. Mas vamos lá, hoje falando um pouquinho sobre as mudanças do imposto de renda, as novidades agora de 2025. Bom, primeiro, claro, falando sobre os prazos, né? No 1º de abril a Receita Federal liberou a declaração pré-preenchida. Recomendo que todo mundo utilize esse modelo para começar a fazer a declaração, né? Que você já vai receber da Receita tudo aquilo que ela sabe sobre você, para você conferir, e já fica muito mais fácil. Algumas pessoas aí têm declarado, inclusive, em poucos minutos a sua declaração do imposto de renda. E você tem até 30 de maio, a princípio, se não for prorrogado, para fazer a sua declaração. A maioria dos brasileiros deixa para fazer na última hora, a gente não recomenda fazer isso, melhor fazer com calma aí, quanto antes, até porque quem faz primeiro tende a receber a sua restituição primeiro. Então faz sentido deixar para depois, só se você tem imposto a pagar, né? Mas se você tem a receber, melhor receber o quanto antes. Quem deve declarar o imposto de renda? Essa tabela é atualizada todos os anos, né? Então, todo mundo que tem uma renda tributável anual de R$ 33.888 ou mais tem que declarar o imposto de renda. Para o produtor rural, quem teve um faturamento ali, uma receita bruta acima de R$ 169.440, quem precisa atualizar algum dos seus bens, né, e teve ganho de capital, por exemplo, você reformou um imóvel e precisa atualizar esse valor do imóvel, ou vendeu um imóvel e precisa pagar ou pagou o ganho de capital em relação a ele, você precisa declarar isso dentro do imposto de renda para atualizar ele, né? E quem teve rendimentos no exterior, que é uma parte que a gente vai falar bastante nesse vídeo, são as novidades depois da PL que atualizou toda a parte de offshore, de investimento no exterior ali no final de 2023, essa vai ser a primeira vez que a gente vai colocar em prática esses tributos que começaram a valer em 2024 sobre os investimentos no exterior. Então, para você que tem investimentos fora do Brasil, é muito importante ficar aqui com a gente e entender bem o que mudou. E, claro, todas as outras obrigações que já existiam antes, né? Vários ativos, por exemplo, que você tem em carteira. E a recomendação, claro, se você tem investimentos no Brasil, se você é brasileiro, claro, tem residência fiscal aqui, declare o imposto de renda, vale a pena para você não ter nenhum problema no futuro, para caso, quando você for obrigado a declarar, não aparecer um monte de coisa nova ali para a Receita Federal, se está tudo certinho, mesmo que você não seja obrigado, às vezes vale a pena você deixar aquilo ali declarado para não ter problemas no futuro. A primeira vantagem que a gente tem, que já há alguns anos, mas que vem sendo implementada ao longo desse tempo, é a declaração pré-preenchida. Ela é uma vantagem muito grande, inclusive quem adota essa declaração tem prioridade para receber o imposto de renda antes, né, a restituição antes,
e ela já vai vir com diversos itens. Alguns itens, inclusive, foram acrescentados nessa nova declaração e a Receita está mostrando para você tudo que ela sabe sobre você. Inclusive, às vezes, isso assusta um pouco algumas pessoas que acham que não precisam declarar alguns bens porque a Receita não sabe. Então, ela já vai vir ali com os seus dados, com os seus rendimentos, com tudo aquilo que foi declarado, que foi pago a você, rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, claro, as contribuições que você fez para a Previdência Privada, os saldos bancários, então tudo que você tem no banco, tudo que você tem em fundos de investimento, os imóveis que você comprou ao longo desse ano e os imóveis que você já tinha, que a Receita já sabia também, doações que você fez registradas, informações sobre criptoativos, que muita gente ainda não declara, que acha que está fora do grid, a Receita sabe tudo, especialmente se você comprou através de corretoras brasileiras, contas bancárias e poupança, e também, olha só aqui o último item que muita gente achava que não precisava declarar, contas bancárias no exterior. Então, para quem assistiu ali a live que a Receita fez sobre as novidades do imposto de renda, eles deixaram bem claro que eles, através de vários tratados internacionais, conseguem saber quais são as contas que você tem lá fora. Se você não declarou isso nos últimos impostos de renda, vai vir um alerta ali no seu imposto de renda falando, olha, nós sabemos que você tem conta lá fora, declare essa conta e quanto dinheiro tem lá. Então, fique atento que até isso eles sabem com muita tranquilidade. Também vão deixar ali esses avisos, né, que é uma novidade, de coisas que você deveria ter declarado nas últimas declarações, não declarou, então mais um aviso também, se for possível, até corrigir as declarações anteriores para não ter nenhum problema. E um ponto bastante importante na declaração pré-preenchida, que a Receita tem frisado bastante que tem gerado erros, é que a declaração pré-preenchida ela não está necessariamente certa. Ou seja, se veio alguma informação ali com a qual você não concorda, que está divergindo dos documentos que você tem, o que vale são os documentos. É importante ficar atento, até se preocupar caso eles estejam variando, mas o mais importante é você declarar aquilo que você pode comprovar. Se na declaração pré-preenchida vier algo errado, que não é verdadeiro, e você aprovar aquilo ali, você é responsável por estar fazendo algo errado. Então, no final das contas, o que importa é falar aquilo que está dentro dos documentos que você tem, que você consegue comprovar para se resguardar. A Receita mesmo tem frisado isso bastante para você não cometer erros, não acabar tendo algum problema lá na frente. Você vai poder fazer sua declaração pelo programa online. Para quem não tem alguns ativos, né, por exemplo, quem tem ativos em bolsa, ainda tem algumas limitações ali na declaração online, vai precisar baixar o programa ou vai poder fazer a declaração pelo programa do Imposto de Renda, que está ali disponível no site da Receita Federal. Mas a declaração online, que é para onde está caminhando ali o processo, que é ser 100% online ali no gov.br, está cada dia mais completa também e mais amigável para fazer o imposto de renda. Então agora vamos dar uma olhada aqui na prática, como que você vai fazer a sua declaração, bem rápido. Primeiro, importante falar que a gente aqui não é uma contabilidade, então a gente não é responsável contabilmente aqui, mas vou mostrar por alto como a gente deve declarar alguns tipos de investimentos e algumas novidades no novo programa do Imposto de Renda. A lógica da declaração do Imposto de Renda, ela é mais ou menos sempre a mesma. Você vai declarar os ativos que você comprou sempre pelo valor que você comprou, a não ser que tenha acontecido algum evento, como um pagamento de impostos, ou alguma atualização no bem daqueles ativos isenta por algum motivo. Então, por exemplo, se eu comprei um apartamento por R$1 milhão, eu vou continuar declarando ele a vida inteira por R$1 milhão, a não ser que eu faça uma reforma, alguma benfeitoria, que aí eu vou declarar para a Receita, olha, eu fiz essa benfeitoria, ou seja, eu comprei mais coisas e aumentei o valor desse bem. Uma ação, por exemplo, se eu comprar ela, eu vou declarar que eu comprei pelo valor de compra, gastei R$10 mil comprando essas ações hoje, ano que vem, se eu não comprei mais nenhuma, vai ser 10 mil, vai ser 10 mil no outro ano, até o dia que eu vender, aí eu vou falar por quanto que eu vendi, vou calcular a diferença e vou pagar o imposto, se, claro, não tiver a isenção dos 20 mil ali que o brasileiro tem para vendas ao longo do mês. E também outros ativos. Por que você às vezes vai lá, vai entrar
na parte de bens e direitos, que já vai vir muita coisa pré-preenchida, e já vai estar aqui seus fundos de investimento e o fundo vai estar com o valor atualizado, porque o banco pagou o Come Cotas, pagou algum imposto ali ao longo do ano e aí por isso o valor do fundo foi atualizado, mesmo que você não tenha vendido nenhum dinheiro ali. Mas, no geral, os ativos vão vir sempre com o mesmo valor, a não ser que você tenha feito alguma movimentação. Primeiro ponto ali que você vai declarar, você ali conferir os bens e direitos que já vieram da declaração pré-preenchida, ver se está tudo certo, bater com o informe que o banco te passou e declarar aqueles que não vieram, provavelmente vão ser as ações, os investimentos no exterior. Um exemplo aqui, por exemplo, se eu for declarar aqui ações da Petrobras. Então aqui já deixei pronto um exemplo, tinha 800 cotas de ações da Petrobras, custaram lá na época que eu comprei 24 mil, não comprei nenhuma ao longo do ano, continua sendo 24 mil. Código de negociação Petro 4. E aqui na discriminação, quanto mais detalhes você der, melhor para você não ter problemas. Então, se o auditor da Receita quiser entrar na sua declaração e procurar algum problema, se tiver tudo bem descrito aqui, ele vai entender, olha, comprou tanto, tal ano, o preço médio foi tanto, por isso ele está declarando por esse valor aqui. Tudo certo? Depois você vai lá na parte de rendimentos isentos e não tributáveis e declara os seus dividendos. Uma grande novidade esse ano, que depois da PL dos offshores, mudou a forma que a gente declara o imposto sobre investimentos no exterior. Antes a gente tinha isenção dos R$35 mil, essa isenção não existe mais. Antes a gente pagava DARF a cada mês, se a gente vendesse acima de R$35 mil de investimentos no exterior. Agora a gente vai pagar só no imposto de renda. Então, quando você vier aqui e declarar investimento exterior, mudou aqui o país, por exemplo, aqui eu estou declarando os ETFs que eu tenho na Irlanda, ele já vai aparecer essa aba aqui embaixo perguntando o lucro e o prejuízo que você teve ao longo do ano em relação a esses ativos. Então, se eu vendi esse ETF ao longo do ano com lucro, eu vou colocar aqui que eu tive um lucro aqui, vamos dizer, de R$2 mil. Se eu paguei, já vai aparecer aqui que eu tenho que pagar um imposto de 15% sobre esse valor, R$300. Se eu já paguei algum imposto no exterior, ele compensa do valor que eu tenho que pagar aqui. Então, por exemplo, aqui, na hora que eu falei que eu paguei R$100 no exterior, ele já descontou aqui. Mesma coisa para dividendos recebidos. E aí ele vai compensar também com os outros ativos, né? Tanto na parte de ações quanto na parte de ações no exterior, ele compensa lucros e prejuízos. Se você tiver um prejuízo em outra ação, você vai conseguir abater do lucro que você teve nessa aqui. Então aqui, sem grandes mistérios, a parte chata é você ter que calcular tudo isso sozinho, né? Não é à toa que a boa parte das pessoas que têm investimentos no exterior, que têm investimentos no Brasil, prefere contratar um contador exatamente para ter a segurança de ter um profissional ali que não só está te ajudando a declarar da forma correta, mas também tem responsabilidade sobre essa declaração. Você vai ter, no Brasil, que calcular o preço médio dos ativos que você comprou, né? Então, fiz várias compras diferentes de ações, de fundos imobiliários, etc. Eu tenho que saber quanto que eu paguei na média nesses ativos para saber o valor total que eu investi ali dentro. Então, isso eu posso usar, fazer na mão, ou posso usar uma série de calculadoras aí que a gente tem, tanto nas corretoras, quanto independentes, quanto também o Revar, que foi lançado agora pela própria Receita Federal, que você consegue acessar no portal da B3 para te ajudar a fazer essas contas. E, na parte exterior, além de calcular o preço médio que você pagou em dólares, provavelmente, nesses ativos, você também vai ter que converter em cada dia para o real Petax ali, para conseguir saber o preço médio que você pagou em reais, que é o que importa para o Brasil, se a origem desse dinheiro foi aqui no Brasil e você fez câmbio lá para fora. Se a origem foi lá fora, aí você declara o valor em dólares mesmo na hora de fazer as contas, vai declarar em reais pelo real no final do ano, mas na hora de pagar imposto, o que importa é o ganho em dólares. Não vou entrar aqui em detalhes, em tudo do imposto de renda, claro que isso vai demorar bastante, mas se você tem dúvidas, pode colocar aqui embaixo. E se você entrar em contato com um dos nossos planejadores também, ele vai te mandar o nosso guia do imposto de renda aqui, que detalha bastante como que a gente vai fazer essa declaração. Mas basicamente você vai ter aqui que declarar
todos os seus rendimentos, rendimentos tributáveis, aquele que você recebe de empresas, que você recebe na pessoa física, rendimentos isentos, que é aquele que você recebeu de dividendos, de ativos isentos, tanto de dividendos de investimentos quanto de dividendos da sua própria empresa. E, claro, não pode esquecer a parte mais importante, que é a parte dos pagamentos efetuados, o dinheiro que você colocou em PGBL, saúde, educação, doações, que você vai descontar do seu imposto a pagar ou do imposto que já foi pago para aumentar a sua restituição lá na frente. Se você gostou desse conteúdo, foi interessante, não esqueça aqui de curtir o nosso vídeo, se inscrever e navegar pelos outros conteúdos, compartilha isso com quem precisa saber mais sobre esse tipo de assunto, seja sobre os investimentos, sobre a tributação dos investimentos ou sobre seu planejamento financeiro como um todo. Ficou ainda alguma dúvida? Quer que a gente aborde algum tema sobre imposto de renda ou alguma outra questão? Deixa aqui nos comentários. E se você quer ter certeza que você está no caminho certo dentro da sua vida financeira como um todo, não deixe de marcar. Aqui embaixo na descrição vai ter um link para você marcar com um dos especialistas da Rio Claro Investimentos, uma conversa de 1 hora, sem custo nenhum, que ele já vai te passar todo o caminho das pedras para você atingir seus objetivos com tranquilidade. Muito obrigado e até a próxima.